qual a diferença que você percebe entre os pacientes brasileiros e irlandeses? Ah, tem diferença. Nossa, o Freud falava que, né, tem sempre aquela coisa interna, né, dos psicanalistas, assim, que Freud falava que era impossível, ia ser impossível analisar um irlandês, né, porque é mais aquela coisa de não falar, de só quando, né, quando vai para um pub e tal. Eu acho que o brasileiro, e no Brasil, a psicologia, ela é vista mais comum, assim, como uma coisa comum. Vou no dentista, eu vou no médico, eu vou no psicólogo. Então é uma coisa que tá, que, querendo ou não, todo mundo sabe um pouco o que é um psicólogo. Talvez eu não sei como eu vou fazer ali. Eu não sei se eu falo, eu não sei se a psicóloga fala, se, né? Então tem muito isso às vezes nas primeiras sessões. Na Irlanda, a psicologia é muito vinculada ainda com a psiquiatria. Então, às vezes, eu recebo mensagens assim, "Are you a shrink?" Porque o shrink é psiquiatra, né, geralmente é um termo mais né, É, americano e tal, mas o pessoal pensa, né, tem medicação envolvida? Quantas sessões?" Então vinha muito esse tipo, né, de procura. E quando eu trabalhei também, né, no hospital e tal, eu via o quanto ainda é uma população que talvez não saiba ainda o que é uma psicoterapia, não tem esse tipo de informação ali ainda, e aí não procura. mas tem um estigma negativo, você acha, de falar: "Ah, Eu o cara acho tá que procurando eu psicólogo"? acho que ainda tem um estigma negativo, Hum, porque é vinculada com a psiquiatria. entendi, Então parece que você vai num psicólogo se você tem um problemaço, se você entendi. tá ali para ser medicado, para ser internado, alguma coisa nesse sentido. Que está, né, acho que também depois da pandemia, com, o boom, né, dessa questão de priorize a sua saúde mental, que é um slogan agora que tá em tudo que é lugar, as pessoas estão entendendo, né, que vai num psicólogo, eu não preciso ter o problema que tá acabando comigo. Eu vou por vários motivos, né? Eu vou porque, né, para levar minha criança que não precisa ter alguma coisa muito grande, mas eu vou para dar uma checada, eu vou ter uma consultoria, eu vou começar uma psicoterapia porque eu não tô me sentindo bem já faz tempo, eu não tô feliz com isso, ou cada um com seu cada um. Então, aos pouquinhos tá assim. Eu sempre achei que os brasileiros já tinham mais, até no próprio procurar ali, né, quando vai mandar mensagem e tal, "Ai, tô procurando com nã o irlandês já era mais, "Ai, mas isso aqui é isso aqui", daí você tinha que explicar um pouco, né. Até falando com o meu marido, né, ele aprendeu muito, assim, falando comigo. Tinha até uma aposta, quando eu abri o consultório, ele falou assim: "Olha, eu aposto com você tanto que você não vai ter no seu consultório um irlandês vindo, homem, dos 30 aos 40, não vai aparecer, né. Não vindo assim, eu sou namorada da brasileiros, né, namorado do brasileiro, vindo por ele, porque procurou lá, né, e ele perdeu a aposta. Veio, Bom, entrou. bom. Então, mas eu vejo uma diferença sim. Ah. Eu tenho uma pergunta em relação a, eh, tipo assim, aos nossos comportamentos aqui. Eu acho que tem uma coisa que acontece muito quando o brasileiro vem para cá, são 2 vertentes. Às vezes a gente acha que a Irlanda é maravilhosa e começa a falar mal do Brasil Hum. completamente, e, tipo, detonar e tal, tudo no Brasil é ruim. E às vezes a gente tá aqui trabalhando, fazendo tudo e só fala mal da Irlanda, só fala mal do clima, só fala mal do povo e fica achando que fica com um certo saudosismo, né, que o Brasil é ruim. Você vê muita gente chegando no consultório assim, com esse comportamento? Ah, completamente. E eu também na minha própria terapia, né, psicólogo faz terapia forever, reclamava muito da Irlanda. Eu acho que é um comportamento, natural, talvez ali né, de várias resistências que a gente tenha, de várias coisas que a gente precisa trabalhar, de aceitação. A gente às vezes entra numa negação, assim, de muita coisa. Na minha própria terapia, né, vou dar um exemplo meu, porque, né, aconteceu comigo. Eu falava: "Nossa, eu estava aqui já, sei lá, um tempo, já vários anos. Nossa, só chove nesse lugar, né, são 6 meses de inverno", eu sou muito friorenta, então eu falava: "São 6 meses de inverno, não sei o quê", e começava: "Não dá pra sair de casa".
E daí a minha psicóloga falou assim: deixa eu só entender uma coisa. Você vai ficar na Irlanda, né? Você tá de casamento marcado. Vocês vão morar aí. E eu falava: sim, não pretendo mudar daqui, não. E ela falava assim: então tá, você tá remando super contra a maré, né? Vai pro outro lado, vê né, o que você pode fazer no inverno, né? Porque você já tá com esse costume, você pegou um costume de reclamar de tudo, né? De não ver, não dá para abrir possibilidade de outras coisas, porque você quer reclamar. Assim, eu não gosto do clima, eu nunca vou gostar, eu sou super de sol, de essa coisa toda, mas eu aprendi a conviver. Quando eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu só tô reclamando e eu vou morar aqui. Então, vou fazer outras coisas, vou ir mais no cinema, vou fazer coisas dentro de casa, né? No pub. No pub, Porque tem uma hora que conhecer. chega a ser prejudicial, né? Porque ninguém É, reclama, todo mundo gosta de reclamar, né? O irlandês reclama também do clima o tempo inteiro. sim. Mas chegou uma hora que eu acho que é muito prejudicial, que a gente acaba não vivendo a vida. A reclamação, ela faz É. parte da nossa vida, porque a gente precisa externar alguma coisa e às vezes vem na reclamação. Mas quando ela te paralisa, né? Ou quando ela impede com que você viva o teu presente, faça planos futuros interessantes, aí é onde você precisa, calma aí, o que eu tô fazendo? Né? Muita gente vem para cá e não vive o intercâmbio, não vive o presente, porque tá com a cabeça em outro lugar, ou então tá, né, num lugar talvez utópico também, porque daí a gente tá naquele lugar ali, né, estamos na Irlanda, a gente tem aquele costume, ou então aquele mecanismo de apagar as coisas ruins, não todas, né? Sim. Mas. E ficar naquilo. Ai, mas o Brasil tinha sol. Ai, mas eu ia pra praia no fim de semana. Nossa, ano novo, a gente se reunia e tinha os fogos, aqui não tem nada. Então a gente esquece. Então a gente vai para aquele lugar, né? Uma zona de conforto meio falsa. Por que existe esse saudosismo? Porque às vezes a pessoa tava, sei lá, passando por problemas de violência no Brasil, assim, sabe? Exato. Violência E, urbana. e, e Chega aí. aqui e esquece. E aí tem muita coisa, né, nesse sentido que as pessoas às vezes procuram uma terapia, procuram uma assistência quando volta. Porque daí não aproveitou aqui, ou então, nossa, só consegui ver esse lugar, né, que eu tava, que era muito ruim, voltei. Nossa, agora caiu a ficha que eu não aproveitei o tempo que eu tava lá. Não do jeito que eu deveria, né? Não com as possibilidades que tinham me dado. Claro que tem perrengue, isso aí né, não é romântico. E aí a pessoa entra em crise lá no Brasil. Porque voltou, né? E não voltou para aquele lugar da praia, dos amigos, voltou para um outro lugar, né? Voltou Voltou pro Brasil da propaganda de cerveja, né? E às vezes ela fica, né? Não tem nada de errado voltar, isso faz parte. Mas o problema é que ela vai ficar com aquela culpa de não ter aproveitado, talvez o dinheiro investido, talvez os lugares para ter, né, ido, para, né? Ai, nossa, tá chovendo? Vamos fazer alguma coisa na chuva mesmo e vamos contar isso de história depois. Eu falei com um primo meu que acabou de chegar, eu falei assim, ó, qualquer convite, vamos no Phoenix Park, tá chovendo, vamos. Eu falei, aceita, porque se você decidir voltar, né, depois de 8 meses, vai ser aquela coisa assim de, eu deixei de fazer aquela coisa, sabe? E você se lembra, o problema é esse, principalmente nesse intercâmbio de 8 meses, você acaba se lembrando de todo convite que você recusou. Você fala, pô, o pessoal foi pra Wicklow e eu não fui, e aí todo mundo tirar aquelas fotos, né, tal, tava tudo bonito. E porque eu passei por isso, eu já fiz 2 intercâmbios, tal, e toda vez que eu lembrava, falava: "Pô, deixei de ir para aquele lugar, né", e ficava remoendo aquilo. É Então, verdade. A gente tem que sempre pensar que a gente está escrevendo a nossa própria história, né? Somos feitos de histórias, então, aquelas que nos contam, aquelas que a gente vive, aquelas que a gente lê, que a gente entra em contato. Então, quando você, né, quando você se propõe, talvez, a fazer alguma coisa, não que aquilo vai, nossa, vou contar uma história bonitinha e vai dar tudo certo, mas talvez em vez de falar, nossa, tá chovendo, eu não vou fazer nada, nossa, vou investir num guarda-chuva aqui, vou lá pro Fênix, né, num guarda-chuva que não
não Que saia má, velho. Tem que ser uma voando. capa de chuva, viu? Exatamente, Guarda-chuva não é porque vai muito ser bom. história para eu contar depois, porque eu vou ressignificar talvez isso daqui mais um tempo. E aí não vai parecer que eu tenho né, um gap muito grande. Nossa, olha aquele dia que a gente foi e não sei o que lá. Quando eu reacesso as minhas memórias afetivas, né? Porque a gente vai reacessando. Tem muito perrengue aqui na Irlanda, mas esses perrengues hoje em dia, né? Nossa, são histórias, porque eu fiz, Sim. né? Porque teve reclamação, teve tudo isso, mas eu vivi aquilo, né? Então é interessante que as pessoas vivam o intercâmbio, vivam as coisas, vivam o que a Irlanda tá para oferecer. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.